Você já se sentiu fraco diante das lutas da vida? Já teve a sensação de que os problemas eram grandes demais para suportar? Se hoje você está cansado de lutar, essa palavra é para você. A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã. Que alegria ter você aqui para mais uma palavra do dia. Hoje Deus quer fortalecer a sua fé e lembrar você de que a vitória não vem da sua força, mas da confiança nele. A palavra de hoje está em 1 João 5, versículos 4 e 5, que diz: Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Existem dias em que a vida parece pesada demais. Dias em que o coração fica cansado de lutar. Problemas acumulados, preocupações constantes, emoções desgastadas. E talvez hoje você esteja exatamente assim, tentando continuar forte, mas por dentro se sentindo sem forças. Porque existem batalhas que ninguém vê, lutas silenciosas, pensamentos que roubam a paz, medos escondidos no coração. E quanto mais as dificuldades aparecem, mais surge aquela sensação de derrota. A sensação de que talvez você não consiga suportar tudo isso. Mas é exatamente nesse momento que essa palavra se torna tão poderosa. Todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Perceba que Deus não está dizendo que você nunca terá lutas, porque a realidade é que todos enfrentam dificuldades. Todos passam por momentos de dor, medo e cansaço. Mas a diferença está em quem sustenta você durante a caminhada. A vitória do cristão não está na ausência de problemas, mas na presença de Deus no meio deles. E muitas vezes pensamos que vencer significa nunca chorar, nunca fraquejar, nunca sentir medo. Mas não é isso. Vencer também é continuar confiando mesmo quando tudo parece difícil. É permanecer de pé mesmo em meio às tempestades. É seguir acreditando mesmo quando os olhos ainda não conseguem enxergar respostas. O versículo continua dizendo algo muito forte. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Não é a força humana, não é o dinheiro, não é o controle, é a fé. E aqui existe algo importante. Fé não significa ausência de dúvidas em todos os momentos. Fé é decidir confiar em Deus apesar das incertezas. Talvez hoje você esteja vivendo situações que parecem impossíveis. Uma luta familiar, um problema financeiro, uma batalha emocional, algo que tem roubado sua paz diariamente. E quanto mais o tempo passa, mais o coração se desgasta. Mas Deus hoje quer lembrar você de algo. A sua história não está definida pelas circunstâncias atuais, porque aquilo que parece impossível aos seus olhos continua sendo possível para Deus. O problema é que muitas vezes olhamos tanto para as dificuldades que esquecemos de olhar para quem Deus é. E quando nossos olhos ficam presos apenas nos problemas, a fé enfraquece. Pedro começou a afundar quando tirou os olhos de Jesus e passou a olhar para o vento e para as ondas. E isso acontece conosco também. Quanto mais alimentamos o medo, mais fracos nos sentimos. Mas quanto mais alimentamos nossa fé, mais fortalecidos nos tornamos espiritualmente. Talvez hoje você precise parar por alguns instantes, respirar e lembrar que Deus continua no controle, mesmo quando tudo parece confuso, mesmo quando você não entende os caminhos, mesmo quando as respostas demoram. Deus continua trabalhando. E sabe o mais bonito? A fé não depende do tamanho do problema, ela depende da grandeza de Deus.
E o Deus que cuida da sua vida continua sendo maior do que qualquer luta que você esteja enfrentando. Talvez você tenha chorado escondido, talvez tenha pensado em desistir, talvez esteja emocionalmente cansado de lutar tanto. Mas Deus hoje está fortalecendo seu coração através dessa palavra. Você não está sozinho. Existe um Deus caminhando com você. Um Deus que conhece suas dores, suas lágrimas e seus medos. E Ele continua sustentando você mesmo nos dias mais difíceis. Então não permita que as circunstâncias roubem sua fé. Não entregue sua esperança ao medo. Continue confiando, continue orando, continue caminhando, porque a fé em Deus ainda tem poder para sustentar você em meio às tempestades da vida. E aquilo que hoje parece uma luta sem fim, amanhã pode se transformar em testemunho. Agora, por alguns instantes, entrega suas lutas ao Senhor, aquieta o seu coração e, se puder, feche os seus olhos. Vamos falar com Deus juntos. Senhor meu Deus, hoje colocamos diante de Ti todas as nossas lutas e preocupações. O Senhor conhece nossas fraquezas, nossos medos e os momentos em que pensamos em desistir. Pai, fortalece a nossa fé. Ajuda-nos a confiar em Ti mesmo em meio às dificuldades. Que nunca nos falte esperança para continuar caminhando. Sustenta o nosso coração e renova nossas forças espirituais. Em nome de Jesus, amém. Se você deseja fortalecer sua fé em Deus, escreve aqui nos comentários. Eu vou ler e estar orando por você, apresentando sua vida diante do Senhor. Se essa palavra falou com o seu coração, compartilha esse vídeo com alguém que precisa fortalecer a fé. E se ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todos os dias uma palavra que fortalece a sua fé. Que Deus sustente sua caminhada e fortaleça seu coração. Até o próximo vídeo.